Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 56. O assunto da palavra é: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que lhe conceda. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Glória a Deus. Este salmo fala, salmo de Davi, mas que prefigura, representa aqui o Senhor Jesus Cristo. Muitas passagens literais de Davi, muitos salmos, os versos escritos, cânticos, representam o Senhor Jesus Cristo, e aqui não é diferente. O sofrimento do Senhor, a perseguição, as pessoas se ajuntando, se reunindo, se conluiando para como prender, como matar. Mas o Senhor Jesus aqui diz: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Porque era um plano de Deus o que o Senhor tinha que passar, e ele buscava força, buscou ajuda, socorro de Deus para passar toda aquela humilhação e sofrimento. Era tão grande o sofrimento que o Senhor Jesus, na sua carne, chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, Pai, contudo, faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. E assim ele passou, sofrendo, mostrando para nós toda a preocupação, o medo, o sofrimento que ele estava passando. Glória a Deus, em pensar no que o que viria pela frente, o que ele ia ter que enfrentar naquela cruz. Glória a Deus, mas por amor de nós, por amor de mim, por amor de ti, o Senhor Jesus afrontou o sofrimento, ele enfrentou a afronta, glória a Deus, ele passou, ele resistiu e ele foi glorificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita de Deus e por nós intercede. Então, busque a intercessão do Senhor Jesus Cristo nas suas orações, nas suas petições, porque o Senhor é vivo, está na glória, aleluia, glória a Deus. Aqui no finalzinho ele diz: pois tu livraste a minha alma da morte. Sim, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, como também os meus pés de tropeçarem. O Senhor Jesus nunca tropeçou, viveu sobre a terra como na natureza humana,
mas não errou, não falhou em momento algum. Glória a Deus, os seus pés não tropeçaram em pedra alguma, como está escrito, ou seja, não falhou, não pecou, não cometeu erros e deslizes. Como também os meus pés o Senhor livrou, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Glória a Deus, eternamente vivo. Então aqui começa o Salmo como uma oração. Glória a Deus, aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Diga aí no seu coração também, faça a sua oração nessa leitura, nesse Salmo, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo dia. E nós, não é o homem carnal que nos procura, existe também as dificuldades, talvez uma perseguição de alguém, de alguma pessoa, mas isso é mais difícil hoje em dia. Hoje somos perseguidos pelo astuto, o inimigo nosso. Naquele tempo, o inimigo de Davi eram pessoas, eram exércitos das nações vizinhas, de outros reinos que queriam derrubar a nação, invadir. Isso era constante, as guerras e pelejas. Hoje em dia é espiritual. Então o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, é sombra para o Novo Testamento. Glória a Deus, o que você vê no Velho Testamento é uma figura, é uma sombra das coisas que viriam a acontecer no âmbito espiritual, no reino de Jesus Cristo. Então aqui, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me pelejando todo dia. E para nós, para você, as forças contrárias espirituais das hostes, dos poderes da maldade que tentam nos destruir, que tentam impedir você de conhecer a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus. Quando você pensa e acha bonito, eu quero servir a Deus, eu quero ser um crente no Senhor, o adversário põe obstáculo e ele quer pôr outras coisas para te impedir. Ele fala, mas a minha família não vai aceitar, as pessoas, a minha esposa ou meu marido vai ficar contra. Não, vai orando a Deus e pedindo a luz de Deus, porque o papel do inimigo é que você não encontre o Senhor Jesus Cristo, que você não venha fazer um concerto da maneira que deve ser segundo a Escritura Sagrada. Então, peça a Deus, rogue a Deus, comece lá, tem misericórdia a Deus, porque os espíritos malignos tentam me impedir de te encontrar. Socorre-me, ó Deus, tem misericórdia de mim, dá-me compreensão da tua palavra. Glória a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, busque ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Então, creia em Deus, creia na salvação, em Jesus Cristo. Glória a Deus, e Deus vai te esclarecendo, porque o Senhor está escrito, Paulo escreveu, levanta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, então busque de coração, do fundo do teu coração, aquilo que é de Deus, a palavra de Deus, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. O adversário nos espia todos os dias. Os espíritos, como foi falado, das potestades do mal, eles andam espiando a terra, espiando e buscando aqueles a quem eles possam tragar. Peça a proteção de Deus e a luz de Deus para você entrar na luz da palavra e não andar em trevas, porque sem a palavra de Deus, as pessoas estão andando em trevas, sem guia, sem luz, sem esperança. Glória a Deus, pode até confessar que conhece a Deus, né? Porque como está escrito, muitos confessam que conhecem a Deus,
mas negam-no com as suas obras. Por quê? Porque as obras não estão de acordo com a santa palavra, com a santa doutrina da palavra, porque as obras nossas têm que ser, o Senhor preparou um caminho para nós, e as boas obras para que andássemos por ela, para que andemos por ela nas boas obras, servindo a Deus, aleluia, deixando as obras infrutuosas das trevas, onde não há esperança, onde só espera a condenação. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então tema ao Senhor e dê glória e confie em Deus, aleluia. Não ande neste mundo de qualquer maneira, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, e dai-lhe glória, glória a Deus, porque é chegado o seu reino. O reino de Deus, o convite está chegando até você. Glória a Deus. Você precisa decidir, dar um passo para Cristo, glória a Deus, aleluia, e Ele vem ao seu encontro também. O Senhor não força ninguém, o Senhor envia o convite como está chegando agora. Bendito Deus, porque o Senhor quer aqueles que voluntariamente vêm ao seu encontro. Então, pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva a esposa não salva o marido e nem os filhos. A salvação é individual. O que podemos é aconselhar, um aconselhando o outro, dando força para trilharmos caminhos retos no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Aleluia! Um ajudando o outro na palavra, para ir congregar, buscar a palavra, não deixar de congregar, porque a palavra diz, não deixando a congregação, como é costume de alguns, porque as pessoas, alguns ainda falam que vão servir a Deus em casa, sozinho, com a família. Isso não é possível, porque nós precisamos nos reunir, estar junto, glória a Deus, em união, no mesmo pensamento, numa só fé, numa só doutrina, num só batismo, glória a Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus, nós temos que comer o pão, que é a palavra, e beber o sangue do Senhor Jesus, que é o cálice, glória a Deus, na Santa Ceia. E se você ficar sozinho na sua casa, você vai tomar a ceia do Senhor? Não vai. Vai ter Santa Ceia para você servir a Deus sozinho, sem o cálice, sem o pão? De maneira nenhuma, não consegue. Então, o Senhor onde estava sempre reuniam multidões, glória a Deus. Então não deixe a casa do Senhor, volte a congregar, busque o Senhor enquanto pode achar, glória a Deus. Venha ouvir a palavra de Deus na congregação, que o Senhor fala com nós, glória a Deus. O Senhor manda o pão do céu, o Senhor responde a sua necessidade, glória a Deus, a nossa necessidade, glória a Deus. O Senhor mostra, assim como Davi clamou e fez essa oração, não é mais ele, não é mais Davi, é nós, é você. A palavra de Deus hoje é para você. O que passou, já passou, e ficou o exemplo de obediência, ou também ficou exemplo de desobediência, e ficou exemplo também da retribuição aos desobedientes, porque o Senhor ama aquele que o serve com alegria. O Senhor quer a nossa obediência. Assim como um pai e uma mãe sente prazer no filho obediente, assim é Deus com nós. Você quer as boas coisas para os seus filhos, né? Que o seu filho ande em boas companhias e principalmente que o seu filho seja uma boa companhia para os outros. Porque sempre, às vezes, pensamos que para que os nossos filhos não devem andar com más companhia. Mas como que os nossos filhos estão sendo? Eles são boas companhias para os outros? Ou é uma companhia duvidosa? Então temos que orientar os nossos filhos, ensina eles no caminho em que devem andar, como está escrito aqui na Bíblia, e eles depois de velho, depois de adulto, não se esquecerão. Glória a Deus, aleluia. Ensine o teu filho, pense na salvação do seu filho,
põe ele para servir a Deus. Não deixa ele só nos atrativos desta vida, porque se você não ensinar o seu filho, o mundo o ensinará. Se você não doutrinar o seu filho, o mundo o doutrinará com aquilo que não convém, aquilo que não é bom. Você acha que tem coisa boa no mundo para quem sai à noite, vai beber e vai festar? Você acha que tem alguma coisa boa esperando o seu filho ou a sua filha nas baladas? Cuidado, ensine o seu filho, ensine a sua filha, ensine, crie eles no temor de Deus, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Comece cedo, desde criança já comece, faça uma leitura, senta aí numa poltrona na sala, aí na sua casa, numa cadeira, ou aí fora no seu banco da sua varanda. Chame o seu filho e leia um capítulo para ele, um capítulo da Escritura. Mostre para ele que a Bíblia é a palavra de Deus para nós e que temos que andar segundo os conselhos da palavra. Deixa ele ler também um capítulo. Glória a Deus. Se for pequenininho, que leia um versículo da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia. Então ensine as suas crianças. Se você ama os seus filhos, pense na vida eterna para eles com Cristo, estar na glória de Deus. Aleluia. Ensine a sua família. E se você... Às vezes o filho precisa ensinar os pais também. Se você serve a Deus e se dedica naquilo que é de Deus, mas os seus pais ainda não, então passe a ensinar, converse com calma, com respeito com seu pai, com sua mãe, e vai lendo um capítulo para eles devagarinho, uma sopinha hoje, outra amanhã, até chegar no alimento sólido, porque enquanto é bebezinho, é criança, temos que alimentá-los com leite, com caldo, com sopinha. Então, depois é que vamos chegando com a palavra de Deus mais profunda. Porque se chegarmos profundamente na pessoa, a pessoa até se assusta, a pessoa não compreende, não entende. Então, vamos aos pouquinhos no amor, glória a Deus, lendo um salmo hoje, um evangelho, glória a Deus, pouco introduzindo na mente do papai e da mamãe o amor de Cristo, a palavra de Deus, conforme a Escritura, e não segundo a tradição que a pessoa nasceu, muitas vezes, a maioria nasceu debaixo de uma tradição, mas que se você confrontar com a Escritura Sagrada, não bate, porque você tem que dizer assim na sua oração: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e na Santa Palavra de Deus, glória a Deus, e na Santa Palavra de Deus, porque ela que nos ensina, nós temos a palavra e resposta para tudo. O que você pensou aí agora, pode procurar na Escritura que tem resposta para essa dúvida, para essa indagação ou para essa crítica. Então tem resposta, a palavra nos ensina, glória a Deus, ela é perfeita porque é de Deus, porque ela é toda a Escritura divinamente inspirada, é apta para redarguir, para corrigir, para ensinar, para libertar, glória a Deus, libertar da escravidão do pecado, glória a Deus, das correntes, libertar das correntes do maligno. Então leia essa palavra aí, ó. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Então, no lugar do nome de Davi, coloque o seu nome, glória a Deus, aleluia. Fulano, eu rogo a Deus que me livre dos meus inimigos, tanto os físicos como espirituais deste mundo, e controle os atrativos que estão hoje prendendo cada pessoa neste mundo. Ficamos com essa palavra e diga: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o inimigo procura devorar-me, oprime-me pelejando todo dia, e Deus te guardará. Leia novamente o Salmo 56. Deus abençoe você e toda a sua casa. Deus seja louvado.
Amém. Glória a Deus.